Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus de Nazaré abençoa cada um. Estamos felizes de estarmos aqui nessa tarde, juntamente com cada um de nossos irmãos, os irmãos através da internet. Que Deus os abençoe ricamente. Estamos desde terça-feira visitando os irmãos de Criciúma. Tivemos reunião na casa do irmão Orlando. E quarta-feira nós tivemos a reunião, foi ontem, na casa do nosso irmão Celso, que está nos acompanhando ali em Carambeí. E hoje estamos aqui em Londrina, no Paraná, juntamente com esse grupo de irmãos que também tem nos recebido como anjo de Deus. Deus abençoe vocês ricamente pela forma pela qual vocês têm nos recebido, nos tratado e reconhecido o ministério da hora, né? O ministério do dia. E estamos felizes, né? Os irmãos estão nos acompanhando, o irmão Márcio, Samuel, meu filho, Tomás. Deus abençoe vocês pela internet, irmão Diego, pai, lá em Santo Antônio do Tauá, retransmitindo através da rádio WMP, Osmar Brana. Deus abençoe vocês no Pará, na África, em Portugal, e pode nos acompanhar nessa hora, que deve ser umas 9h30 da noite, né? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aproveitar e vamos abrir São Mateus, capítulo 1. Eu falei lá em Criciúma, em Carambeí, nós não estamos aqui para abrir mais uma igreja. Não, nós não viemos aqui para tirar os membros das outras igrejas, dos outros grupos. Esse não é o nosso objetivo, né? Isso é um trabalho de proselitismo, né? Estamos aqui para ajudar e atender os nossos irmãos aqui nessa hora do tempo do fim e incentivá-los a se alimentar, né? Estar forte para o momento da chamada, né? E que Deus possa nos dar graça para que nós possamos amar uns aos outros. Você pode ver que as últimas palavras de Jesus, a sua última mensagem, a mensagem também do apóstolo João, foi: filhinhos, amai-vos uns aos outros. O irmão Brana, pregando a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele disse: apegue-se um ao outro, né? Como aquele irmão que teve a visão da fivela, né? Que vamos estar mais junto um do outro. Amém. Por quê? Nós estamos aqui com o mesmo objetivo de estar no arrebatamento. Amém. Então, nós não estamos aqui para levantar uma igreja em Londrina. A igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A esposa de Cristo é essa mensagem da hora. Deus já veio aqui no Brasil para nos esclarecer, né? Esclarecer aquilo que o irmão Brana revelou. E nós somos suficientemente maduros para poder compreender isso, né? E há muita diferença na morte do irmão Brana. Logo que o irmão Brana partiu, também houve as diferenças ali nos Estados Unidos e aquilo se espalhou pelo mundo. Depois da partida do pastor Joaquim, apareceu até grupo daqueles que não creram mais no irmão Brana, aqueles que desfizeram com as mensagens do profeta e saíram, denunciaram o pastor, queriam ver o pastor na cadeia, preso, né? E depois da morte, a partida do pastor Osmar, já vai para 1 ano e 1 mês, agora dia 9 de fevereiro, faz 1 ano e 1 mês, não foi diferente, porque na partida de Lutero não foi diferente, de Wesley, de Brana,
Então, na sua partida também não foi diferente. A gente não queria que fosse dessa forma, né? As diferenças, as divisões, as inimizades, né? A palavra de Deus fala isso. As pessoas dizem que não, mas né? A separação. E o irmão Rafael disse uma coisa muito importante que eu guardei, né? Grupo fechado. A mensagem é a mesma. A diferença está no grupo fechado. É muito importante, a colocação muito boa. Eu podia pregar uma mensagem em cima disso, né? Grupo fechado. O profeta disse que se eles fizerem um circo, eu faço um maior. Mas quando eles criam um grupo fechado, não tem como você entrar. Não tem como, não existe diálogo. Eu falei no início, o ano passado, deve estar em gravações, que legiões de demônios se levantaram depois da partida do pastor. Eles não podiam manifestar com ele em vida, como a ressurreição isolada do irmão Brando, a dualidade, que são também espíritos que não podiam se manifestar quando o irmão Brando estava em vida, mas depois se manifestaram. Tantas outras doutrinas também apareceram. Então, depois da partida do pastor, esses espíritos tinham que manifestar. É lamentável que são nossos irmãos. A gente quer chegar, se aproximar deles, mas eles criam uma barreira, né? E como eu deixo vocês tudo livre, né? Quando o pastor deles vem aqui, cheio de tabernáculo, vocês são livres, vocês não são prisioneiros, né? Prisioneiros são de Cristo. Né? Então, o companheirismo é algo do céu. Se você lê a mensagem do Miriam, aqueles irmãos não via a hora, né, de aquelas portas se abrirem, de poder encontrar um ou outro, eles se abraçavam, eles não queriam, as irmãs não queriam largar um ao outro, os irmãos não queriam deixar um ao outro, né, aquele companheirismo, aquele momento de oração, aquele momento de um amor fraterno que nos leva ao amor divino. Porque o arrebatamento é amor divino, que é pedra de coroa. O arrebatamento é amor divino, que é pedra de coroa. Agora, nesta tarde, nós vamos ler uma escritura conhecida, um pouco estranha, né, naquilo que nós vamos falar, mas nós vamos realmente também ter uma meditação sobre as pessoas que acompanharam um profeta. Os que acompanharam Moisés, os que acompanharam Jesus, os que acompanharam Paulo, os que acompanharam Brano, os que acompanharam João. Nós vamos ver se eles se engravidaram, né? Se eles tinham útero para engravidar, se tinha óvulo a receber a semente, ou apenas eles foram crentes que só tiveram prazer. É como o casal que só tem prazer e não consegue ter filho. É um assunto muito profundo, né, isso aqui, mas é a pura verdade. Nós vamos começar, a escritura me veio agora, quando eu vim aqui, 2 Reis, capítulo 19. Nós vamos começar ali, e depois nós vamos para Mateus, capítulo 1, verso 18. Capítulo 19 de 2 Reis, verso 3. Os quais disseram-lhes, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao quarto e não há força para os ter. Na tradução atualizada diz, chegou a hora de nascer, mas não houve força para dar a luz. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, toma esse pouco de pó nas tuas mãos,
consagra este lugar, que é alugado para muita coisa. Espíritos que estão alojados neste lugar, nós tomamos como igreja do Deus vivente sobre o nosso domínio e repreendemos todos os espíritos das trevas deste lugar. E que o anjo do Senhor, o Espírito Santo, desça aqui e toma esse pouco de pó nas tuas mãos e venha falar conosco. E ajuda os teus filhos e filhas que aqui estão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa oração. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Foi um prazer que não engravidou, né? Foi um prazer que não engravidou. Eu estava lembrando de Noemi e Elimeleque. Quando houve fome na terra, em Belém, que era a terra do pão, a cidade do pão de Deus, Noemi e Elimeleque tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E eles souberam que Moabe tinha fartura, tinha pão, e eles peregrinaram para as terras de Moabe. Moabe é as terras dos filhos de Ló. E ali seus filhos casaram com moabitas e amonitas. Malom e Quilion. Eles ficaram 10 anos ali. Não tiveram um filho. Tiveram prazer com as suas esposas. Aquelas 2 mulheres representam as 2 igrejas. Representam as virgens prudentes e as virgens nécias. 10 anos de prazer. 10 anos de festa. 10 anos de encontro. 10 anos de retiro. 10 anos de cântico, de coral. Prazer. De muita alegria. De muita festa. Mas não vieram filhos. Os moços não tinham semente. Porque Ruth tinha o óvulo. Mas Malom não tinha semente. Eles tinham prazer. Nós vemos a condição, o quadro que isto forma da igreja hoje. Você vê que a igreja, ela sente prazer, mas ela não gera um filho dos 7 trovões, ela não gera um filho do novo nome, dos 7 selos revelados, do 7º selo, da mensagem de uma só pessoa, mas ela tem prazer. Acompanharam o pastor Osmar por anos, acompanharam o irmão Brana por anos. Temos Israel no deserto, que acompanhou Moisés. Eles tiveram festa depois que atravessaram o mar. Miriam pegou o tamborim e cantou. O povo dançou, o povo se alegrou. Você pode ver que o povo hoje, da mensagem, eles não são diferentes do povo pentecostal de alguns anos atrás. Eles trouxeram toda aquela bagagem para dentro da mensagem. Você vê que eles pulam, eles gritam. Aquilo que o irmão Branco falou no 4º selo, quando a música toca, eles pulam. Quando a música para, eles param. Quando a palavra começa a falar, eles começam a ficar inquietos. Eles não querem se engravidar com esta palavra. Eles querem apenas ter prazer. O que faltou na igreja, faltou foi o alvo. Porque Cristo, ele tinha semente.
Você vê que o ventre de Sara estava fechado. Abraão tinha semente. Abraão, ele uniu com Agar, com a permissão de Sara e de Deus, e veio Ismael, porque ele tinha semente, não era uma só. E no meio da semente que Abraão tinha a semente da promessa. Amém. Então ele esteve com Sara desde que ela tinha seus 16 anos, ela era sua meia-irmã, ele casou com ela e eles tiveram uma vida de prazeres, mas uma vida de choro também, uma vida de lamentação, uma vida de oração, que eles queriam filho. Que Deus tinha prometido não somente a terra, mas prometeu o filho. Amém. Então eles tiveram um tempo de prazer, como marido e mulher têm. Eles têm prazer, casam e têm prazer. Mas quando você casa é para constituir família, para ter filho, não é como o mundo moderno de hoje, que casa para ter prazer, para ir na festa, na praia. É somente para prazeres, bacanagem, sodomismo. Mas Deus não colocou o homem na terra para isso. Foi para que ele gerasse filho. Gênesis capítulo 1, Deus não disse que ele ia ter prazer, mas que ele ia gerar filho. A condição da igreja, durante todos esses 24 anos, a igreja teve prazer com as mensagens. A igreja teve prazer. A igreja não recebeu a semente. Porque se a igreja tivesse recebido a semente, não existia essas diferenças de hoje. É verdade. Agora, veja o que disse 2 Reis e 2 Crônica 19 também. Os filhos são chegados à hora de nascer, mas não tem força. Cadê o filho dos trovões? Do novo nome? Cadê aquele filho? Nós tivemos prazer. Que vocês não venham ouvir a mensagem só para prazer. Só para dizer que tremenda fita, que tremendo CD, que tremenda mensagem. Não! Você tem que engravidar. Essa semente tem que cair no lugar certo. Que é o nosso tema, grávida com a semente correta. Amém. É a semente. O pastor pregou em Goiânia uma vez, a semente no ventre adequado. Então, o prazer. Você pode ver que a igreja denominacional ela tem prazer. Não existe semente ali, porque eles são híbridos. O híbrido não tem semente. O híbrido só tem... O mulo é só para trabalho. Só para enriquecer o patrão, o dono. Mas ele não tem semente. Ele produz prazer, mas não semente ele tem. Ele não pode reproduzir um outro mulo, porque ele é híbrido. Ministérios híbridos, pastores híbridos, igrejas híbridas, que apenas têm prazer. Jesus disse que a chuva, ela cai sobre o trigo e sobre o joio. Os dois se regozijam, mas eles produzem de acordo com a sua espécie. Amém. O joio não vai produzir trigo. Trigo não vai produzir joio. Amém. Joio produz joio. Com a mesma água que o trigo recebe, se produz trigo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agora, São Mateus, capítulo 1, verso 18. Maria se encontrou grávida de Deus.
ela não teve prazer. Ela só soube que estava grávida. Ela sentiu um enjoo, mas não sentiu o prazer do sexo. Porque Jesus não veio por meio do sexo. Então, a esposa desse dia, a esposa de Cristo, também não vem por meio do sexo. Ela não vem por meio do prazer, da alegria, da festa pentecostal, denominacional, não. Por isso, o sétimo selo é silêncio. Ele é silêncio. Você não sente. Você não ouve. Você apenas crê que é o sétimo selo. Então, Maria se achou grávida do Espírito Santo. Pô, que mensagem estranha para uma menina de 16 anos, casada com um homem de 40 anos, com 4 filhos, fora as irmãs, as filhas, ainda estava noiva dele, eles não tinham ainda se unido como marido e mulher para ter prazer e gerar filho, e ela parece grávida. Ela não sabia explicar. Ela se engravidou com a palavra do anjo. Ela creu na palavra do anjo. Assim é a igreja desse dia. Ela tem crido na palavra do anjo, sétimo anjo. Aí ela se engravidou. Ela se engravidou com esses trovões, revelado, com esse novo nome, com a mensagem de uma só pessoa, BRANHM. Glória a Deus. E depois que ela está grávida, ela não se engravida outra vez. Não. Ela não está em busca de prazer. Ela não vê a hora do filho nascer. Esse filho prometido. Veja que Sara, quando ela ouviu Deus falando, Sara terá um filho. Ela riu. Ela duvidou. Porque ela já estava vivendo, ela já estava velha agora. Quase 100 anos, 90 anos. Desde que era jovem. Vivendo com seu marido. E agora nem prazeres tinham mais. Aquela hora que você não tem nem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia. Não tem mais aquele vigor que tinha de ficar 1, 2 horas de joelho. Não tem mais. Abraão permaneceu firme. Que Deus era poderoso para lhes dar o filho. Mas Sara ficou cética. Ela já estava velha. Ela disse, não tem mais prazer. Não sentia mais nada um pelo outro. Disse o Senhor, por que Sara riu? Ali estava o Deus do impossível. Não era o Deus do possível. Ele disse, ela terá o filho. Olha, houve uma diferença. Você tem que ver a diferença de Eva, Sara e Maria. Há uma diferença entre as 3 mulheres. Quando ouviram a voz de Deus. O profeta fala aqui, na mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte. Quando Adão chegou a sua esposa, ela já estava grávida com a semente errada. Ela se engravidou
com a semente errada. Porque a esposa de Adão duvidou da palavra. É isso correto? A noiva de José creu na palavra. Esta é a diferença. Uma duvidou, a outra creu. Então, o que é isso? É a palavra. Essa palavra preciosa, o mundo foi formado pela palavra de Deus. Aleluia! Aí está meu apoio. Deixe todas as denominações e tudo mais cair e fazer, e seja o que for que quiserem fazer. Sobre essa palavra eu me firmo, diz o profeta. Essa é a razão pela qual tenho feito o que tenho feito. É por isso que eu tenho rebaixado as denominações. Você diz, olha, ele é um separador de igrejas. Eles disseram a mesma coisa a respeito de nosso Senhor. Dizem isso todas as vezes. Agora, Jesus nasceu de uma virgem. A mensagem, a profecia pelo profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, eis com a virgem conceberá e dará à luz um filho, era uma mensagem louca. Era um paradoxo. Por isso ele diz, quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías 53, 1. Ele pregar daquela forma, uma virgem conceberá. Uma igreja incrédula. Pregou para uma igreja incrédula. Passou um ano, não aconteceu. Morreu aquela geração e não aconteceu. 712 anos depois, o anjo do Senhor visita a virgem. E diz, salve a agraciada. Salve. Eis que o Espírito Santo fará sombra sobre ti. E tu vai conceber. E o ente santo que nascer de ti será o Filho de Deus. Ela disse, eu nunca conheci varão, mas ela não duvidou. O problema é a dúvida. A incerteza. A incerteza. A pessoa, ele é duvidoso. Ele diz, não, eu acho que o rapto vai vir, eu estando em Goiânia. Não, mas eu acho que se eu for para o outro grupo, o rapto deve estar lá. Mas agora estão ouvindo as fitas do irmão Brana, e é o filho do irmão Brana, que o irmão Brana disse que é profeta, então eu vou para lá. Porque eu acho que o rapto vai ser ali. Você é duvidoso. Como Eva, como Sara. Maria não duvidou. Amém. O filho que veio sem sexo, sem prazer, sem sensação. E o filho que nós estamos esperando hoje aqui, meus irmãos, ele vem sem sensação, sem movimento de pulos e gritos. Esse filho é o rapto. É o rapto. O rapto é o filho dos trovões, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa. Trazer uma mensagem para colocar medo no povo, para ter um povo na minha volta. Aí depois eu vou perder. Esse povo vai se perder, eu também vou me perder. Esse povo vai se perder, você vai se perder. E para a eternidade adentro, essas almas estarão atrás de você. Porque você os enganou, nunca os deixou livre. O pássaro, quando ele nasce, ele fica livre. A águia, ela fica livre para voar.
Aleluia. Os patos ficam livres para nadar. Eles procuram a água. Eles não procuram o deserto. A água é a sua natureza. Você tem que ser livre. Você pela internet. Você aqui em Londrina. No Brasil, na África. Enquanto você pensar que você tem que pertencer ao grupo de Jeffersonville, você é Sara. Você é Eva. Você vai receber a semente errada. Dentro de um grupo fechado. Porque a semente caiu no ventre adequado. Amém. Apocalipse 10, 8 a 11. Porque Apocalipse 10, 1 a 7 foi a semente. Os trovões, o novo nome, foi a semente. Amém. E a esposa é a costela de Brana. Amém. O povo está com medo de dizer a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade. Não é verdade dos dias de Lutero. Eles conheceram e se libertaram do catolicismo. Eles conheceram dos dias de Wesley e se libertaram do tabaco, da bebida. Se libertaram do pecado, da prostituição. Eles conheceram a verdade nos dias de branco. Se libertaram das organizações, das denominações. E hoje você tem conhecido a verdade dos dias da esposa de João. Amém. Para se libertar de grupos de homens, de grupos fechados de homens. Glória a Deus. É um tempo de liberdade, de jubileu. Glória a Deus. Amém. Isso é bom demais. Amém. Casamento e divórcio. 212. Vocês se lembram, na Bíblia, quando o rei se casou com Esther? Porque a rainha o recusou. Ele teve que buscar outra. Veja, o profeta traz isso em casamento e divórcio. É uma festa. Ele queria que a rainha estivesse ali. Mas ela recusou. Ela recusou. Ele casou com outra. Amém. Ela o recusou em Niceia. Então, ele casa com outra. Que vem com Lutero, com Wesley, com Pentecoste, com Brana, a cabeça, a palavra. E esclarecido essas coisas. Mostrado para nós através da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Então ele disse, ele somente tomou uma outra para ser sua esposa. Hein? E quando... O que aconteceu quando ela recusou sair com o rei? A obedecê-lo. E é exatamente da mesma maneira com a mulher que recusa ser esposa ao seu marido. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos para trazer filhos dessa era. A igreja quer prazer. Ela não quer trazer filho. Ela não quer sentir a dor de parto. Ela quer prazer. Ela quer alegria. Ela quer pular. Ela quer viajar, atravessar o país. Ela quer participar da Páscoa. Ela quer participar do recanto. Ela quer participar do grupo de jovens. Se você não conseguir, mãe, instruir suas filhas, seus filhos em casa, ensinando a eles o caminho que devem andar. Enquanto jovem não vai resolver isso, não. Você pensa que vai? As Escrituras diz:
Susana Wesley foi mãe de 19 filhos. Um deles foi o mensageiro à sexta era da igreja. O outro foi o compositor e cantor Carlos Wesley, que compôs a maior parte dos hinos que nós temos no planeta. Ela tinha um tempinho de ler a Bíblia para eles. Ela tinha um encontro de jovens ali. 19 jovens, moços, moças, desde pequeno, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque tem caminho que não se deve andar. Traz a disciplina para dentro de casa. Lá fora, os encontros é para conseguir casamento. Para conhecer a moça, conhecer o moço. Nada contra isso, não estou pregando contra isso. Só estou te dizendo que o lugar de ensinar é em casa. Ah, vai vir o pastor fulano, Beltrano. Eu não vou ensinar numa semana de encontro, não. O ensinamento vem em 10 anos de convivência com os pais cristãos. Em 20 anos ele já tem uma faculdade. Mesmo que ele se desvie, diz o profeta, não vai esquecer o que os pais lhe ensinaram, o exemplo que os pais lhe deram. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. É os filhos. Jesus, São João 3, a sua primeira doutrina, ele falou de filhos, de nascimento, não de prazer. A mensagem do sétimo anjo foi para manifestar filho. Ele prega a série de adoção, a manifestação dos filhos de Deus. Não está aqui brigando por membro, brigando por lugar, brigando por isso, por ministério. Não. A noiva, a esposa, ela tem o seu ministério. O ministério da hora. Ela tem que trazer filho deste dia, da mensagem desta hora. Apocalipse 10, 8 a 11. Aleluia. Então, e é exatamente da mesma maneira com a mulher que recusa ser esposa do seu marido. E é da mesma forma com a igreja, que recusa ser grave na era em que agora vivemos para trazer filhos desta era. Vocês são os filhos que vieram desta mensagem. Essa mensagem que começou no ano 2000. Vocês são os filhos dessa mensagem. Vocês foram gerados por essa mensagem. É que os Brana devem ter alguma diferença assim, entre eles. Eles discutiam lá atrás. Lá no quintal. Na frente, um defendia o outro. Que vergonha. Eu estou pregando o que o irmão Brana pregou. A igreja é a sua condição. Envergonhado dele. Que vergonha. Então temos nós que está aqui defendendo essa mensagem. Porque o povo não tem visto. Vocês são bebês, pastores bebês, evangelistas bebês, bebês pentecostais. Eles querem prazer. Eles estão usando os anticoncepcionais espirituais para não engravidar. Aí, irmão Rafael, aí faz o grupo fechado. Com 100% da mensagem. Isso é que o irmão Brana falou na sua mensagem. Esse dia não seria mais 99%. Ele viria com 100%, mas num grupo fechado. Não foi o que ele disse no Éden satânico?
Ele fará você crer em tudo que Moisés ensinou. E ele vai dizer que toda essa mensagem que está sendo pregada é verdade, mas o homem não é este. Ele vai dizer, olha, não precisa apertar o play mais, é só escutar nós. Vai escutando que você vai ver onde você vai parar. Você vai ver onde você vai. Isso é falta de ler a Bíblia, falta de instrução. A igreja é chamada de quê? São Mateus 25. Nessa. Tola, boba. E são pessoas sinceras. Eles são da congregação cristã, da Assembleia de Deus, pessoas sinceras. Eles não roubam, eles não dizem palavrão, não traem a mulher, não traem o marido. Só que são vigilância. Eles, o pastor Ná pregou a mensagem, ventres, gens bloqueadores. Ele não estava pregando para o povo lá fora da primeira e segunda etapa, não. Ele já estava pregando para o povo que estava dentro. Quando ele pregava a mensagem, ele pregava para nós. O pastor Joaquim não estava ali sentado para ouvir e também nem ligava no programa dele. Era nós que estávamos ali, era nós que estávamos ligados, era nós que estávamos na internet. A mensagem era para nós. E você está para os ouvidos. A fé vem pelo ouvir. Vocês não quiseram se engravidar. E agora se manifesta. A gente, como diz a Bíblia, vamos ser melhores. Vamos ser melhores. Ele tem nos dado o Espírito Santo. No nossos joelhos, vamos lembrar de nome por nome dos nossos irmãos. É que eu coloco diante de Deus, pastor fulano, ciclano, beltrano, megano, como diz em espanhol. Eu coloco aquele irmão. Eu não peço mal para eles, não. Eu peço para que haja uma libertação. Amém. Você conhece a mensagem Obra e Fé Expressada? Parece que é nela. Aquele sonho que aquela irmã contou para o irmão Branco. Ela disse, eram as portas do inferno. E as pessoas gritavam, irmão Branco, nos liberta! Eu disse, parecia que eu vi o irmão Roy Robson ali, irmão Roy Botts. O povo está preso. É hora de nós termos compaixão. Finalizando, eu tenho pensado muito quando Samaria foi cercada pelo rei da Síria. Ninguém saía, ninguém entrava. A comida terminou, a água foi fechada, não tinha água. O fedor era insuportável, meses e meses. Uma mulher estava reclamando para o rei, disse, rei, ontem eu e essa mulher comemos o meu filho. Hoje é o dia de matar o filho dela e ela está recusando. O rei rasgou suas vestes. A profecia do profeta Eliseu. Eles estavam vendendo os estercos das pombas, que cercava no pátio. Eles não podiam sair porque os romanos estavam lá fora para matá-los. Aqueles judeus ricos engoliam ouro para que os romanos não levassem. E quando o Tito entrou, ele abria eles pelo meio. Mas lá em Samaria, isso foi em 70 depois de Cristo, lá em Samaria, tinha lá fora dos portões 4 leprosos. Você sabe que o leproso podia ser filho do rei, podia ser o rei, podia ser o general, e Israel tinha que ficar lá fora. E eles tinham que estar juntos, porque eles tinham lepra. E se ficasse em casa, contaminava a casa. E ninguém acreditava neles.
Eles eram chamados de imundos. As pessoas passavam de longe e diziam, imundo, imundo. Eles mesmo diziam, não passe perto de nós. E eles estavam ali. Eles disseram, vamos ficar aqui e vamos morrer. Eles esperavam alguma comida ser jogada lá do muro. Mas ninguém tinha comida. Ninguém tinha água. Vamos até o acampamento do inimigo. Se nos matar, não temos nada a perder. Mas se nos der um pedaço de pão, amém. E eles foram, os 4, caminharam bastante. Talvez um dia inteiro. Quando eles chegaram lá, só viram corpos mortos. O anjo de Deus tinha passado no acampamento. Tinha matado 185 mil do exército dos sírios. Eles deixaram as vestes, ouro, deixaram comida, tudo para trás. E aqueles leprosos famintos comeram. Tiraram as roupas velhas, colocaram roupa nova. E disseram, vamos anunciar na cidade. Porque agora nós temos uma mensagem. Quando eles vieram de longe, o povo, desmaiando de fome, disseram, é os imundos. É o imundo. Aquele tem problema disso, aquele outro tem problema daquilo. Mas Jesus disse, deixar entrar na minha casa os coxos, os cegos, os aleijados. Eles disseram, Deus já deu a vitória. O acampamento sírio, o inimigo não está mais lá. Lá tem comida, tem veste, tem ouro, tem riqueza. Eles não creram. Como Eva não creu. Eles não creram. Como Sara não creu. Vamos mandar mensageiro para ver se é verdade. Eles tinham só 4 cavalos. Que já tinham comido tudo. Só restava 4. E eles foram e viram que a mensagem era verdadeira. Ah, meus irmãos. E aquele capitão disse para Eliseu, olha, mesmo se Deus fizer chover do céu. Eliseu tinha profetizado a abundância também. No meio daquela crise, Eliseu disse, tu vai ver com teus olhos, mas não vai comer. Ele foi atropelado. Porque o povo abriu o portão e se foram ao acampamento dos sírios. E lá tinha comida com abundância. Quem deu a mensagem? 4 desprezados. 4 que eles não criam, não acreditavam. 4 tinham um problema de casamento. 4 tinha filhos não crentes, eram leprosos, mas eles tinham uma mensagem. Eles tinham uma mensagem que Samaria precisava, que aquelas crianças precisavam, que aqueles casais precisavam, que aqueles jovens precisavam. Nós temos uma mensagem que este mundo precisa, que essa cidade precisa, que essa igreja precisa. A mensagem da esposa de Apocalipse 10, 8 a 11. Deus te abençoe.